Olá, amigos, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma exposição do Centro Espírita Ceareiros de Jesus. É com muita alegria que estamos de volta para mais uma noite de estudos. Mas antes de iniciarmos, eu quero lembrar que no dia 13/9, às 19h30, no auditório, tem a palestra Setembro Amarelo com o tema Suicídio. O que podemos fazer? Qual o nosso papel? E dia 14/9, exposição virtual com o tema Agir Salva Vidas, com Elaine Cristina da Silva. E antes de iniciarmos, eu convido a todos a fazer uma oração. Então fechemos os nossos olhos. Elevemos os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Que eles nos envolvam em muita paz. E pedir à espiritualidade amiga que nos envolva para que possamos ter um bom aproveitamento dos estudos da noite. Que assim seja, graças a Deus. Então nós estamos vendo o livro Vinha de Luz. Hoje nós vamos ver a lição 7, aos discípulos. Mas nós que pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Primeiramente, vamos salientar a importância das cartas de Paulo. Suas cartas foram de vital importância para que a tradição judaica compreendesse o propósito do Cristo. E Paulo foi o responsável pela consolidação dos ensinos de Jesus. E por que foi necessário ele escrever essas cartas? Paulo ele viajava a muitos lugares, levando o evangelho em outros países, e também ele era muito procurado para orientação. Então ele não tinha tempo para fazer tudo, não tem um tempo hábil. Então em uma noite, em suas orações, ele pede amparo a Jesus, ao qual Jesus lhe responde que ele não se atemorizasse, porque sempre estaria com ele. Então nessa noite ele teve a orientação para escrever as suas epístolas. E em cada lugar que ele ia, ele tocava no ponto que realmente aquelas pessoas precisavam de mudança e de conhecimento. Aos romanos, ele enfatizava a compreensão de Deus como Pai de todos, independente de nacionalidade. Um Deus de misericórdia, soberanamente bom e justo. Um Deus de amor, não um Deus negativo que pune. Ao se dirigir a Filemon, Paulo aponta o perdão, a misericórdia e a reparação. Encontramos aí as ideias predecessoras do Espiritismo, dos princípios espíritas, que é muito focado no perdão das ofensas. A Epístola aos Gálatas é fortemente sugestiva para a mais ampla reflexão e avaliação sobre as marcas do Cristo, no sentido ético, moral, espiritual em nossas vidas. E aos Coríntios, que nós estamos vendo, Paulo destaca os dons espirituais e a excelência da caridade. Porque nós podemos ter fé, mas se nós não tivermos caridade, E Paulo, ele dizia: ainda que eu fale a linguagem dos homens e dos anjos, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios, se não houver caridade, eu nada seria. E Emmanuel, nos seus escritos, diz que Paulo, ele foi, na verdade, o agricultor humano a cultivar as flores do Evangelho. Então, quando Paulo diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, ele estava dizendo da mensagem exemplificada por Jesus, que foi ao holocausto para legar ao mundo o exemplo de amor e das ações
que nos elevam como espíritos imortais que somos. Mas para os judeus era um escândalo e para os gregos era uma loucura, porque eles estavam acostumados a mercantilizar a fé. E Paulo trazia na sua simplicidade as novas ideias das verdades eternas trazidas pelo Cristo. Então isso realmente os enfureciam, né? Então vamos agora ao texto, à lição. A vida moderna, com suas realidades brilhantes, vai ensinando às comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. Esse primeiro parágrafo nos diz que na nossa época, nos nossos dias atuais, né, pregar não é apenas falar, né, fazer lindos discursos, levar o verbo, né, mas mostrar com as nossas ações diárias o nosso proceder, as nossas atitudes, né, pelo amor ao próximo, de doarmos o melhor de nós àqueles que mais necessitam, né? E Madre Teresa cita uma coisa muito bonita. Mais vale as mãos que servem do que os lábios que oram. Não que orar não seja importante, né? Mas as mãos precisam trabalhar. O homem que se internou pelo território estranho dos discursos, sem atos correspondentes, a elevação da palavra expõe-se cada vez mais ao ridículo e à negação. Então, nesse trecho, Emmanuel se refere às pessoas que fazem discursos brilhantes, porque eles têm o dom da palavra, o dom de convencer, e chega até a emocionar aos que o ouvem, né? Mas são discursos vazios, não trazem os exemplos, né? Os ensinos do Cristo para a própria vida. Mas isso porque um dia a máscara cai, né? Porque nós podemos enganar algumas pessoas por algum tempo, muitas pessoas por muito tempo, mas não todos o tempo todo, né? Então o que acontece? Porque as pessoas vão observando, aí caem no descrédito e no ridículo, como diz, né, a lição. Há muitos séculos prevalece o movimento de filosofias utilitaristas. E ainda agora, não escasseia orientadores que cogitam da construção de palácios egoísticos à base do magnetismo pessoal e psicólogos que ensinam publicamente a sutil exploração das massas. Então, dando seguimento, ele comenta das filosofias utilitaristas que, ao de promover o bem em geral, a moral, mas que nos dias de hoje, né, ele cita isso já vem desde Paulo, dos primeiros cristãos. Existem muitos orientadores que só pensam em si próprios, que se valem do seu magnetismo, do seu dom de seduzir, para explorar as pessoas de boa fé. E constroem templos faraônicos, né, luxuosos, mas isso não vai contar nada quando passarmos para o outro lado. Para o outro lado, nós vamos levar só as nossas obras, o que fizemos de bem. É nesse quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra que os aprendizes do Cristo são expoentes da filosofia edificante, da renúncia e da bondade, revelando em suas obras isoladas a experiência divina daquele que preferiu a crucificação ao pacto com o mal. Nessa colocação, ele nos informa sobre o atual momento em que passa o nosso planeta, né, de muitas dificuldades, de muitas sombras, porque nós vemos uma inversão de valores, porque a moral e a ética ficam sempre em segundo lugar. Mas há aqueles que despertam para o Evangelho de luz, de amor, da caridade, seguindo os passos do Mestre Jesus, que preferiu ser crucificado, mas se manteve fiel
aos desígnios do Pai. Porque Jesus, ele poderia renegar as suas palavras, né? Renegar ao Pai, mas não. Ele se manteve firme ao propósito a que veio, trazer a luz ao mundo. Novos discípulos, por isso, vão surgindo além do sacerdócio organizado. Irmãos dos sofredores, dos simples, dos necessitados. Os espiritistas cristãos encontram obstáculos terríveis na cultura intoxicada do século e no espírito utilitário das ideias comunistas. Então, Emmanuel prossegue dizendo que, além das igrejas organizadas com seus dogmas, mandamentos, preceitos, obedecendo a uma hierarquia, vão surgindo novos discípulos. Quem são esses novos discípulos? Às vezes não precisa nem estar ligado a um movimento, a um segmento religioso, porque se ele já tem o amor e a caridade dentro dele. Então é desses discípulos que eles falam, né? Porque é trabalhar para divulgar, para levar, né? Trabalhar na seara de Jesus, levar os seus ensinamentos aos mais necessitados. E ele destaca também os obstáculos que muitos seguidores enfrentam, né? Isso desde o começo, né? Como eu já falei, dos primeiros cristãos, né? Paulo foi perseguido, foi apedrejado. Então, mas até hoje ainda se encontra muitos obstáculos, né? E aí é aquela coisa, muitas pessoas que têm o conhecimento, mas elas preferem guardar para ela, né? Aí que nós vamos ver as ideias comodistas. Porque se eu tenho conhecimento, eu tenho que passar para frente, eu tenho que trabalhar. Há quase 2000 anos, Paulo de Tarso aludia ao escândalo que a atitude dos aprendizes espalhava entre os judeus e a falsa impressão de loucura que despertava no ânimo dos gregos. Aqui então ele se reporta ao versículo 23 do capítulo 1, que comentamos no início. Então eles eram mal recebidos porque eles iam completamente ao contrário daquilo que eles pregavam e acreditavam. Eles eram xingados, apedrejados e não eram bem recebidos, né? Os tempos de agora são aqueles mesmo que Jesus declarava chegados ao planeta. E os judeus e gregos atualizados, hoje nos negocistas desonestos e nos intelectuais vaidosos, prosseguem na mesma condição do início. Entre eles surge o continuador do Mestre, transmitindo-lhes os ensinamentos com o verbo santificado pelas ações testemunhais. Então esse trecho aqui está dizendo que os tempos são os mesmos, né? E esses negocistas desonestos, vaidosos, né? Já vêm lá de trás. Aqui nós podemos entender a reencarnação, né? Que todas aquelas mazelas, as nossas fraquezas, nós trazemos para o dia de hoje, né? Conosco. Mas, em meio a tudo isso, surge o continuador do Mestre Jesus, né? Que ele já tem essa ideia, já tem as atitudes e ações voltadas para o bem. Aparecem dificuldades e conflitos. O aprendiz fiel, porém, não se atemoriza. Se o trabalho é difícil, porém aquele que confia não teme. Assim como Jesus disse a Paulo que estaria sempre com ele, todos nós teremos amparo, se nós tivermos a boa vontade de trabalhar, né? A espiritualidade amiga está sempre a nosso favor. O comercialismo da avareza permanecerá com escândalo e a instrução envenenada. Demorar-se-á com os desequilíbrios que lhe são inerentes. Ele, contudo,
seguirá adiante amando, exemplificando, educando como libertador imortal. Então, finalizando a lição, nós entendemos que tudo aquilo que nós praticamos, se tiramos vantagem de alguém, visando os nossos interesses, nós seremos responsabilizados pelas leis divinas, né? E isso nós vamos levar para as nossas reencarnações futuras, causando a nós sérios desequilíbrios. Mas aquele que segue os preceitos do Cristo seguirá sua jornada rumo ao caminho da luz. E aqui eu trouxe uma coisa muito bonita, que é de Joana de Ângeles, que eu queria ler. Estás no mundo para tornar-te melhor e fazeres que o mundo seja menos triste e mais rico de esperança. Por menor que seja, faze da tua contribuição um hino de alegria e de respeito pela vida. Jamais desprezes acontecimentos que te convidam à mudança de comportamento para melhor. Joana de Ângeles. E também tem uma frase que eu acho muito importante de Chico Xavier. A caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. E ninguém melhor que Chico Xavier para ser o nosso exemplo, né? O quanto que ele foi mal interpretado, né? Quando quis levar o Evangelho do Cristo, né? Ele também passou por todos os percalços, né? Por muita coisa, mas ele se manteve firme, levando o Evangelho e trabalhando na seara de Jesus. Então, meus amigos, era isso que eu queria trazer para vocês. Se vocês gostaram dessa apresentação, deixe um like para a gente, ative o sininho, se inscreva no canal para receber novos conteúdos. E agora, para finalizar, eu convido a todos mais uma vez a uma oração. Vamos elevar os nossos pensamentos até Deus, até Jesus, que Ele nos envolva em muita paz, que Ele sempre esteja ao nosso lado, nos dando a sabedoria, o discernimento do qual caminho seguir, e que possamos a cada dia trabalhar na sua seara de amor, de luz, e que a sua paz esteja com cada um de nós em todos os momentos da nossa vida. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja, graças a Deus.